Bom, gente, estamos aqui de novo, Carlos Torres. Deixa ele chegar. Tá chegando aí. É, Carlão. Eu, Fred João, professor Ademar Ramos. Bom, para a gente fechar esse nosso bate-papo muito agradável aqui na tua casa, Ademar, conta pra gente sobre os UFOs. Que fenômenos são esses? De onde eles vêm? Como é que eles são fisicamente? Existem os UFOs com jeitos mais de lagartos, os felinos? Como é que Seres, você fala, reptilianos. Os reptilianos e tal. Aí, na realidade, os UFOs, que quer dizer Unidentified Flying Objects, né, quer dizer objeto voador não identificado, que a gente chama de OVNI, ou disco voador, eles fazem parte de uma realidade terrena. Então, eles não são extraterrestres, eles são terrenos. Mas a origem deles não é daqui, eles vêm com uma tecnologia que a gente chama de Vênus. Não Vênus planeta que a gente tem, mas eu falo Vênus, futuro da Terra, vai se chamar Vênus, na dimensão etérica. Então, quando nós tivemos os anjos caídos, nós tivemos na fase lemuriana a transformação do homem macaco, homem orangotango e homem-homem, não é? Sim. E isso foi após a Lemúria. E depois da Lemúria, ganhamos uma mente 0 quilômetro que nunca tinha trabalhado, então começamos a ter os primórdios do uso da mente. E o uso errado da mente levou ao desequilíbrio. No paraíso tudo era equilíbrio, né? Aí nasce a doença, nasce o parto com dor, a expulsão do paraíso, o sofrimento, né? E aí nasce o erro humano, o karma e tudo mais. Tudo que é negativo surgiu com a expulsão do paraíso. E começamos a receber a tecnologia angélica, através de cerâmica, mexer com a terra, através de construções, e não houve uma tecnologia muito grande, né? Isso na fase lemuriana. Mas antes que terminasse a fase lemuriana, começou a fase Atlante. E na fase Atlante, o mental já estava mais experimentado, né? E junto com os anjos, que é uma tecnologia angélica, uma tecnologia de Vênus, foram construídos os Vimanas. Vimana é a mesma coisa que OVNI, a mesma coisa que disco voador. E o Samarangana Sutradhara, que é um livro sagrado hindu, fala dos Vimanas, que levavam 100 pessoas, que pelas vibrações ficam invisíveis, né? Depois tem os relatos de Bharadvai, todos de 3.500 anos atrás, né? Quando não existia aviação, chamado Vimakrika Chostra. Vimakrika quer dizer aeronáutica, e Chostra é tratado. Então lá fala de 3 tipos de UFOs, ou OVNIs, ou Vimanas. É o esférico, o achatado e o comprido, muito grande, charuto, que a gente chama, é uma nave mãe, chamada charuto, né? E esses Vimanas têm 16 materiais construtivos que nada tem a ver com alumínio, com ferro, com titânio, qualquer material que a gente conheça, mas sim com oricalco, que é o material típico o oricalco, sim, e outros 15 materiais que a gente não conhece, o oricalco, né? E o oricalco é um material muito interessante, porque ele absorve a luz solar e ele fica todo avermelhado, como se ele emitisse luz. E o que acontecia? Os antigos, as crianças antigas, né, os atlantes, pegavam pedaços dessas placas, né, muito fininhas, são placas finas, e entortavam os 4 bicos. E aí pegavam uma pedra, deixavam no sol, pegavam uma pedra e batiam, pá! E aí ele vibrava, e pela vibração ele voava, levitava. Então voava pela energia que é captada do sol e que impulsiona para baixo, né? Então faz com que ele sustenta, vibre e possa se deslocar. Isso deu origem aos tapetes persas, isso que eu te falar, os famosos tapetes persas, que a criançada brincava isso. Batia, ficava batendo, vibrava, batia, vibrava e ficava voando, né? Não tem mais, tá extinto. Inclusive, esse material foi retirado da face da Terra, todinho ele, né? É uma tecnologia angélica muito forte, porque ele é perigoso usar esse material, né? Ele tem os seus perigos também, né? E o que acontece então? Os Vimanas são construídos de 16 materiais, onde o oricalco é o primeiro. Eles têm 32 compartimentos, tem os detalhes do motor e Bharadvai, ele escreveu tudo isso nesse Vimakrika Chostra, né? Então é um conhecimento com registro de 3.500 anos verdadeiro. Existe um livro com esse nome? As pessoas podem procurar se quiserem. Não, são livros hindus, né? Isso eu tenho parte de tradução deles, né? de trechos desses livros, mas são hindus, né? Tá. Eles estão normalmente em Jaipur, né? Na região de Jaipur, na Índia. Mas são livros abertos, assim, para consulta de quem é hindu. Eu não sei ler essa língua, né? Não dá.
Lá eu sou analfabeto, né? Não dá nem para falar e nem para ler. Né? Então o que acontece? Existe essa tecnologia angélica, né? E existem os Vimanas, que representam essa tecnologia que os Atlantes usaram. Então, no apogeu da Atlântida, eu estou falando de 53,7 milhões de anos atrás. 700 mil anos antes do período Eoceno, né? Que foi 700 mil anos antes de 53 milhões de anos. Lá existiam o quê? Dinossauros. Era o período Triássico-Jurássico, não é isso? Onde os animais eram grandes, tudo era grande. O lêmur, ele tinha na época 4 metros de altura e baixando. O Atlântico tinha 3,80 metros, baixando para 3 metros e meio. Viviam. Só que eles eram inimigos, né? Porque uns eram brutos e os outros eram evoluídos, né? Mas o homem Atlante, ele não tinha conhecimento da tecnologia, porque os anjos caídos é que construíram, né? E o homem apenas foi aquele que martela, aquele que ajuda, aquele que constrói. Mas a tecnologia é Atlante. O homem não sabe como é que funciona essa tecnologia. Naquela época nós não sabíamos, usávamos os aparelhos, mas estão vivendo com os deuses. Não tínhamos a tecnologia, né? Mas os anjos tinham. Então a gente construiu os Vimanas. E esse Vimana faz parte da nossa história, né? Foram feitos aqui na Terra, pelos anjos caídos de Vênus, né? E ele tem a capacidade de, pela vibração, se tornar invisível, se desloca em velocidades incríveis, tem uma performance até 90 graus, de curvas a 90 graus, de retrocesso 180 graus, é um absurdo, né? Então desafia as próprias leis da gravidade, né? E aí vem toda essa história dos Vimanas, né? E isso deu todo o apogeu da Atlântida, toda a tecnologia. E como o oricalco permitia mexer com a gravitação, os Atlantes conheciam as leis da gravitação também, e mexiam com forças gravitacionais. E o próprio UFO, né, foram construídas por isso, né? Não do jeito que os egiptólogos falam, que é uma idiotia, né? É um absurdo. Né? Então aí existe essa tecnologia que é muito antiga. Né? Só que a Atlântida, no ano de 9.564 anos antes de Cristo, né? Ou a 11.520 e poucos anos, terminou. Foi a Ilha de Poseidores. E aí o que fizeram? Destruíram, né? Porque houve uma guerra muito grande de UFOs, dos amarelos versus os vermelhos. Os amarelos eram os ruins e os vermelhos eram os bons. Né? E aí teve essa guerra. Né? E nessa guerra destruíram essa Ilha de Poseidores. Outras ilhas anteriores, como Daita e Ruta, também foram destruídas. Isso tudo consta no Codex Troanos, que foi achado, né, nos templos maias e que hoje está no Museu de Londres, né, que conta a história, né, do povo maia. Não é o Mahabharata também? Não, isso está eu falo do recente, 9.564. Tá. Mahabharata é muito mais antigo. Porque está o Vimakrika-chostra, né, está lá, né, esses livros sagrados estão no Mahabharata, quer dizer, a grande Índia. Né. Então veja, aí tem essa tecnologia que foi feita lá. E existem mais fenômenos submarinos, porque a Terra tem 3/4 de água, né, de mar, e um quarto de terra. Então tem muito mais OSNIs, que ninguém fala, que é um objeto submarino não identificado, do que OVNI, que é objeto voador não identificado. Mas o OSNI, ele vira OVNI, o OVNI vira OSNI. Então existem cidades enormes debaixo dos mares, dos oceanos, em profundidades que os próprios submarinos não chegam a descer. Mas são dimensões diferentes. São dimensões grandes. Né? Não, eles são heterofísicos. Então, eles são mantidos em dimensões heterofísicas. Né? Então, o que fizeram quando acabou a Atlântida, 9.564 a.C.? Destruíram todos os aparelhos, retiraram todo o oricalco e deixaram o homem sem tecnologia nenhuma. Romperam isso. E eles vivem em cidades junto com a gente, fazem parte da Terra. Por isso que nós falamos que os seres dos UFOs não são extraterrestres, são intraterrenos. Né? São seres que vieram de fora, com tecnologia de fora, mas desenvolvida aqui. Né? Tá claro? E deixou para o homem fazer um motor vagabundo, que é ciclo Otto e diesel, né? Que é a explosão. Que esse é humano, não é angélico, né? Esse é humano. Né? Que aí explode, desce o pistão, o outro girabrifiquinho, fica girando, aí vai girando. É a idade da pedra. A idade da pedra para eles. Né? Então eles existem, essa tecnologia está aí. Né?
E aí existe muito filme de Hollywood, né? E também muita gente aí que chegou à conclusão que existem os reptilianos, né? Aqueles que têm forma de réptil. Não, os seres eles são iguais a nós, só que são mais altos e eles são heterofísicos. O que é heterofísico? Não tem nada a ver com heterossexual, né? Heterofísico. Quer dizer, eles entram na dimensão física e sobem. Entram e sobem. O UFO também. O UFO entra e sobe. Por isso que de repente você está vendo o UFO e ele sobe. Então quando não tem nada ele aparece. Né? Os seres também são assim. Então eles entram na nossa dimensão e saem, são heterofísicos. Né? E aí por que tem os seres reptilianos? Não tem ser nenhum reptiliano. É que na época da Atlântida, né? No apogeu da Atlântida, nós temos 3,50 metros, 3,70 metros de altura, andávamos de UFOs, levando mais de 100 por aparelho, né? E junto tinha os dinossauros. Quer dizer, fora dessa tecnologia tinha os dinossauros. Passeava lá. E isso entrou no arquétipo da Terra, nos registros da Terra. O que é arquétipo? É algo que eu sei, está dentro de mim, mas que não pertence à minha experiência individual, mas pertence à experiência coletiva planetária da alma mundi, e que eu entro nesse registro, então tenho isso. Então as pessoas entram nessa consciência, né, chamada alma mundi, ou consciência arquetipal, e aí ela vê o UFO e vê o dinossauro, porque existiu realmente. E aí então começa a associar que dentro do UFO tem um dinossauro, né? Entendeu? E aí vem essa mistura de Hollywood, esses filmes de Hollywood, desses monstros que parecem, lembram dinossauros. Né? Que na verdade não tem nada a ver. Não, é apenas existiu dinossauro, existiu UFO. Então isso entrou dentro dos arquétipos. E a pessoa que não viveu essa experiência, ou tenha vivido, mas não lembra, entra no arquétipo e vê ambas as coisas, e associa, né? Mas existem os Saganes. O que é o Sagane? É um ser artificial, que a gente chama de Grey, que a gente chama de cinza, né? Ou ET de Varginha, né? Que são seres criados por genética artificial. Então são seres feitos antigamente de sangue. Eles eram chamados nos livros sagrados de animais faladores, né? Que tinham que beber sangue para poder estar vivos, mas hoje são feitos com uma tecnologia. O sangue deles é amarelado, né? É um líquido amarelo que eles têm. Eles têm toda uma estrutura genética simplificada e são como que serviçais para missões específicas. Não são eles que estão atrás do fenômeno UFO. Eles são como serviçais, comandados, porque a Terra é suja, a Terra é poluída. A Terra tem radioatividade, ainda mais com toda essa radioatividade existente. Isso afeta muito esses seres. Então eles levam esses Saganes, que são seres artificiais, criados por genética zoogérica, né, para fazer coisas grosseiras. E o contato que as pessoas têm também são com os Greys. E acham que eles são Greys, também não são Greys, não são reptilianos, né? Eles são como nós, só que muito mais bonitos, altos. Mas por que se desenha assim, então? Isso são fantasias de Hollywood, fantasias da própria internet, e isso tudo vem dos arquétipos, né? Que é o registro que tem, né? Que as pessoas têm da alma mundi ou da alma coletiva na Terra. Tem um pouco a ver esse contexto com o Hermes? Com quem? Com o Hermes, que o Trigueirinho fala no livro dele? Por exemplo, o Trigueirinho, ele teve muitos fenômenos com UFOs, né? Ele teve contatos com seres, esse que eu estou falando, não tem nenhum réptil lá. Quer dizer, nunca Trigueirinho foi falar de um réptil, né? Não existe réptil para ele, né? São seres como a gente, né? E todo mundo que realmente teve contato